Vamos começar aqui da página 132, o quipo andino datando do século XII, as maravilhas da burocracia. Os habitantes da Mesopotâmia passaram a querer registrar coisas que não apenas os monótonos dados matemáticos. Entre 3000 e 2500 a.C., mais e mais símbolos foram acrescentados ao sistema sumérico, transformando-o progressivamente em um sistema de escrita completo que hoje chamamos de cuneiforme. Em 2500 a.C., reis usavam escrita cuneiforme para emitir decretos, sacerdotes a usavam para registrar oráculos e cidadãos menos elevados a usavam para escrever cartas pessoais. Aproximadamente na mesma época, os egípcios desenvolveram um sistema completo chamado escrita hieroglífica. Outros sistemas de escrita completos foram desenvolvidos na China por volta de 1200 a.C., na América Central por volta de 1000 a 500 a.C. Desses centros iniciais, os sistemas de escrita completos se espalharam por toda parte, assumindo várias novas formas e novas tarefas. As pessoas começaram a escrever poesia, livros de história, romances, dramas, profecias e livros de culinária. Mas a tarefa mais importante da escrita continuou sendo o armazenamento de pacotes de dados matemáticos, e essa tarefa continuou sendo prerrogativa dos sistemas de escrita parciais. A Bíblia hebraica, a Ilíada grega, o Mahabharata hindu e o Tipitaka budista, todos começaram como obras orais. Por muitas gerações, foram transmitidos oralmente e teriam continuado assim se a escrita jamais tivesse sido inventada. Mas os registros de impostos e burocracias complexas nasceram junto com o sistema de escrita parcial e permanecem inexoravelmente unidos, como gêmeos siameses, até os dias de hoje. Pense nas entradas crípticas em planilhas e bases de dados computadorizados. À medida que cada vez mais coisas eram escritas, em especial que os arquivos administrativos cresciam, atingindo enormes proporções, novos problemas surgiam. As informações armazenadas no cérebro de uma pessoa são fáceis de acessar. As informações armazenadas no cérebro de uma pessoa são fáceis de acessar. Meu cérebro armazena bilhões de dados, mas eu posso rapidamente, quase instantaneamente, lembrar o nome da capital da Itália. Em seguida, lembrar o que eu fiz dia 11 de setembro de 2001, e então reconstruir o caminho que vai da minha casa à Universidade Hebraica em Jerusalém. Exatamente como o cérebro faz isso continua sendo um mistério, mas todos sabemos que o sistema cerebral de acesso de informações é incrivelmente eficaz. E não, a não ser quando você está tentando lembrar onde colocou as chaves do seu carro. Mas como encontrar e recuperar informações armazenadas em cordas de quipos ou em tábuas de argila? Se você tiver apenas 10 tábuas ou uma centena de tábuas, isso não é um problema. Mas se você tiver acumulado milhares de tábuas, como fez um dos contemporâneos de Hammurabi, o rei Zirin de Mary, imagine por um instante que nós estamos em 1776 a.C. Dois habitantes de Mary estavam brigando pela posse de um campo de trigo. Jacó insiste que comprou o campo de Esaú há 30 anos. Esaú retorque que, na verdade, ele alugou o campo de Jacó por um período de 30 anos e que agora findou o prazo e o quer de volta. Eles gritaram, eles discutiram, eles começaram a empurrar um ao outro antes de perceber que podem resolver a disputa indo ao arquivo real, onde estão guardadas as escrituras e os recibos de compra e venda que se aplicam a todas as propriedades do rei. Ao chegar ao arquivo, Jacó e Esaú, eles são transferidos de um oficial para outro oficial. Esperam,
tomam vários chás, são orientados a voltar no dia seguinte e acabam sendo conduzidos por um funcionário queixoso para procurar a tábua de argila em questão. O funcionário abre uma porta e leva Esaú e Jacó a uma sala enorme, forrada do chão ao teto com milhares de tábuas de argila. Não é de admirar que o funcionário está realmente de cara feia. Como se espera que localize a escritura do campo de trigo disputado, registrado há 30 anos atrás? Mesmo que encontre, como será capaz de verificar a informação para garantir que o documento de 30 anos atrás é o último relacionado ao campo em questão? Se não puder encontrá-lo, isso prova que Esaú nunca vendeu e nem alugou o campo. Ou simplesmente que o documento se perdeu ou foi danificado com a chuva, com o gotejo naquele arquivo. Claramente, o mero ato de gravar um documento em argila não é suficiente para garantir um processamento de dados eficaz, preciso e conveniente. Isso requer métodos de organização como catálogos, métodos de reprodução como fotocopiadoras, métodos de acesso rápido e preciso como algoritmos de computador e bibliotecários pendantes, mas com sorte solícitos que saibam usar essas ferramentas. Bibliotecários que são funcionários pedantes, mas com sorte solícitos que saibam usar suas ferramentas. Inventar tais métodos se mostrou muito mais difícil do que inventar a escrita. Muitos sistemas de escrita se desenvolveram de maneira independente em culturas distantes umas das outras no tempo e no espaço. A cada década, os arqueólogos descobrem mais alguns sistemas de escrita esquecidos. Alguns deles podem se revelar ainda mais antigos do que os arranhões suméricos em argila, mas a maioria não passa de curiosidades, porque quem os inventou não conseguiu criar maneiras eficazes de catalogar e acessar os dados. O que distingue a Suméria, bem como o Egito faraônico, a China antiga e o Império Inca, é que essas culturas desenvolveram boas técnicas de arquivamento, de arquivar, catalogar e consulta de registros escritos. Elas também investiam em sacolas para escribas, escriturários, bibliotecários e contadores. Um exercício de escrita de uma escola na antiga Mesopotâmia, que foi descoberto por arqueólogos modernos, nos dá uma ideia da vida desses estudantes por volta de 4.000 anos atrás. Eu entrei, eu me sentei e o meu professor leu a minha tábua. E o meu professor disse: "Tem algo faltando aqui nessa sua tábua, hein?" Ele me castigou com a vara. Uma das pessoas responsáveis falou: "Por que você abriu a boca sem minha permissão, hein?" E me castigou com a vara. O responsável pelas regras falou: "Por que você se levantou sem minha permissão, hein?" E me castigou com a vara. O porteiro falou: "Por que você está saindo sem a minha permissão, hein?" E me castigou com a vara. O guardião do caneco de cerveja falou: "Por que você se serviu sem a minha permissão, hein?" Me castigou com a vara. O professor Sumério falou: "Por que você falou em acadiano?" E me castigou com a vara. Meu professor falou: "Sua caligrafia não é boa." E me castigou com a vara. Os antigos escribas aprendiam não só a ler e escrever, como também a usar catálogos, dicionários, calendários, formulários e tabelas. Eles estudavam e internalizavam técnicas de catalogação, acesso e processamento de informações que eram muito diferentes das usadas pelo cérebro. No cérebro, todos os dados são associados livremente. Quando vou com minha esposa contratar um financiamento imobiliário para nossa casa nova, eu me lembro do primeiro lugar em que moramos juntos, que me fez lembrar da nossa lua de mel em Nova Orleans, que me fez lembrar de crocodilos, que me fazem lembrar de dragões, que me fazem lembrar de O Anel dos Nibelungos. E de repente, antes que eu perceba, lá estou eu
cantarolando o tema de Fried para um bancário perplexo. Na burocracia, as coisas precisam ser mantidas separadas. Há uma gaveta para financiamentos imobiliários, uma gaveta para certidões de casamento, uma gaveta para registro de impostos e uma quarta gaveta para ações judiciais. Do contrário, como podemos encontrar alguma coisa? As coisas que pertencem a mais de uma gaveta, como os dramas musicais wagnerianos, devo arquivá-los em música e em teatro, ou inventar uma categoria totalmente nova, hein? São uma dor de cabeça terrível. Assim, estamos sempre acrescentando, eliminando e reordenando gavetas. Para funcionar, as pessoas que operam tal sistema de gaveta devem ser reprogramadas para parar de pensar como humanos e começar a pensar como escriturários e contadores. Como todo mundo sabe, dos tempos antigos até hoje, escriturários e contadores pensam de uma maneira não humana. Eles pensam como armários de arquivo. Não é culpa deles se não pensarem dessa maneira. Suas gavetas ficarão todas misturadas e eles não serão capazes de fornecer os serviços de que seu governo, sua empresa ou sua organização necessita. O impacto mais importante do sistema de escrita na história humana é precisamente este. Pouco a pouco mudou a forma como os humanos pensam e concebem o mundo. A livre associação e o pensamento holístico deram lugar à compartimentalização e à burocracia. Agora nós estamos na página 136, a linguagem dos números. Com o passar dos séculos, métodos burocráticos de processamento de dados ficaram cada vez mais diferentes do modo como os humanos pensam naturalmente e cada vez mais importantes. Um passo crucial foi dado um pouco antes do século IX, quando se inventou um novo sistema de escrita parcial, que podia armazenar e processar dados matemáticos com eficiência sem precedentes. Esse sistema de escrita parcial era composto de 10 símbolos representando os números do 0 a 9. Confusamente, esses símbolos são conhecidos como algarismos arábicos, embora tenham sido inventados pelos hindus. Ainda mais confusamente, os árabes de hoje usam um conjunto de dígitos com um aspecto bem diferente dos usados pelos ocidentais. Mas os árabes receberam o crédito porque, quando invadiram a Índia, encontraram o sistema, entenderam sua utilidade e o aperfeiçoaram e o espalharam pelo Oriente Médio e então pela Europa. Quando vários outros símbolos foram posteriormente acrescentados aos algarismos arábicos, como símbolos para adição, subtração e multiplicação, surgiu a base da notação matemática moderna. Embora esse sistema de escrita continue sendo parcial, se tornou a linguagem dominante no mundo. Quase todos os estados, quase todas as empresas, organizações e instituições, quer falem árabe, hindu, inglês ou norueguês, usam notação matemática para registrar e processar dados. Cada informação que possa ser traduzida em notação matemática é armazenada, disseminada e processada com velocidade e eficiência impressionantes. Uma pessoa que deseja influenciar as decisões de governos, organizações e empresas deve, portanto, aprender a falar em números. Os especialistas fazem o que podem para traduzir até mesmo ideias como pobreza, felicidade, honestidade em números. A linha de pobreza, níveis de bem-estar, subjetivos, índice de credibilidade, campos inteiros do conhecimento, como a física e a engenharia, já perderam quase todo o contato com a linguagem humana falada e são mantidos unicamente por notação matemática. Mais recentemente, a notação matemática deu origem a um sistema de escrita ainda mais revolucionário, um sistema binário computadorizado de apenas 2 símbolos, do 0 e 1. As palavras que estou escrevendo agora em meu teclado são escritas no interior do meu computador por diferentes combinações de 0 e 1. A escrita nasceu como uma serva de consciência humana, mas pouco a pouco se tornou sua senhora. Nossos computadores têm dificuldade para entender como o Homo sapiens fala, sente e sonha.
Portanto, estamos ensinando o Homo sapiens a falar, a sentir, a sonhar na linguagem dos números, que pode ser entendida por computadores. E esse não é o fim da história. O campo da inteligência artificial está procurando criar um novo tipo de inteligência baseado unicamente no sistema binário de computadores. Filmes de ficção científica como Matrix e O Exterminador do Futuro falam de um dia em que o sistema binário se livra da opressão da humanidade. Quando os humanos tentam reobter o controle do sistema rebelde, ele reage tentando eliminar a raça humana. Nós estamos na página 140. Não existe justiça na história. Entender a história humana nos milênios que sucederam à Revolução Agrícola se resume a uma única questão: como os humanos se organizavam em redes de cooperação em massa, uma vez que careciam de instintos biológicos para sustentar tais redes? A resposta sucinta é que os humanos criaram ordens imaginadas e desenvolveram o sistema de escrita. Essas duas invenções preencheram as lacunas deixadas por nossa herança biológica. No entanto, o aparecimento de tais redes foi para muitos uma vantagem duvidosa. As ordens imaginadas que sustentavam essas redes nunca foram neutras e nem justas. Elas dividiram as pessoas em pretensos grupos, dispostos em uma hierarquia. Os níveis superiores desfrutavam de privilégios e poder, enquanto os inferiores sofriam discriminação e opressão. O Código de Hammurabi, por exemplo, estabelecia uma ordem hierárquica formada por homens superiores, homens comuns e escravos. 3 ordens, né? Os superiores, os homens comuns e os escravos. Os superiores ficavam com todas as coisas boas da vida. Os homens comuns ficavam com o que sobrava. Os escravos ficavam com uma surra se reclamassem. Apesar de uma proclamação da igualdade entre todos os homens, a ordem imaginada, constituída pelos norte-americanos em 1776, também estabeleceu uma divisão. Criou uma hierarquia entre homens que os se beneficiariam dela, e mulheres que ficariam desprovidas de autoridade. Criou uma hierarquia entre brancos e desfrutavam da liberdade. Os negros indígenas, considerados humanos de uma espécie inferior, não compartilhando assim dos direitos igualitários dos homens. Muitos dos que assinaram a Declaração da Independência eram senhores de escravos. Eles não libertaram escravos depois que assinaram a declaração e nem se consideraram hipócritas. Em sua visão, os direitos dos homens pouco tinham a ver com os negros. A ordem norte-americana também consagrou a hierarquia entre ricos e pobres. A maioria dos norte-americanos da época quase não tinham problemas com a desigualdade causada por pais ricos que passavam seu dinheiro e negócio para os seus filhos. Na visão deles, igualdade significava apenas que as mesmas leis se ampliavam a ricos e pobres. Não tinham nada a ver com seguro-desemprego, educação integrada ou seguro-saúde. A liberdade também tinha conotações muito diferentes das que tem hoje. Em 1776, não significava que os desprivilegiados, pelo menos não negros, índios e muito menos mulheres, podiam conquistar e exercer o poder. Significava simplesmente que o Estado não podia, exceto em circunstâncias incomuns, confiscar a propriedade privada de um cidadão e nem dizer a esse cidadão o que fazer com essa propriedade privada. A ordem norte-americana, com isso, endossou a hierarquia da riqueza, que alguns pensavam ter sido ordenada por Deus e outros viam como a representação das leis imutáveis da natureza. A natureza, alegava-se, recompensava mérito com riqueza, enquanto penalizava a indolência. Todas as distinções mencionadas aqui, entre homens livres e homens escravos, brancos e negros, ricos e pobres, se baseiam em ficções. A hierarquia entre homens e mulheres será discutida posteriormente. Ainda assim, é uma lei férrea da história que toda hierarquia imaginada negue suas origens ficcionais e afirme-se natural e inevitável. Por exemplo,
Muitas pessoas que viam a hierarquia dos homens livres e dos escravos como natural e correta argumentaram que a escravidão não é uma invenção humana. Hammurabi havia escravidão como algo ordenado por Deus. Aristóteles afirmou que os escravos tinham uma natureza escrava, enquanto os homens livres tinham uma natureza livre. Seus status na sociedade não passava de um reflexo de sua natureza inata. Pergunte aos defensores da supremacia branca sobre hierarquia racial e prepare-se para ouvir uma palavra pseudocientífica sobre as diferenças biológicas entre as raças. É possível que digam que há algo no sangue ou nos genes caucasianos que torna os brancos naturalmente mais inteligentes, mais trabalhadores e mais virtuosos. Pergunte a um capitalista obstinado sobre a hierarquia da riqueza e provavelmente ouvirá que se trata do resultado inevitável de diferenças objetivas na capacidade dos indivíduos. Segundo essa visão, os ricos têm mais dinheiro porque são mais capazes e mais aplicados. Portanto, ninguém deveria se incomodar se os ricos têm melhor serviço de saúde, melhor educação e melhor nutrição. Eles são merecedores de todos os benefícios de que desfrutam. Os hindus que aderem a um sistema de castas acreditam que forças cósmicas fizeram uma casta superior a outra casta. De acordo com o famoso mito de criação hindu, os deuses criaram o mundo a partir do corpo de um ser primitivo, Purusha. O sol foi criado dos olhos de Purusha, a lua do cérebro de Purusha. Os brahmanes, aquela novela tinha os brahmanes, que são sacerdotes, foram criados de sua boca. Os kshatriyas, que são os guerreiros, foram criados de seus braços. Os vaixas foram os camponeses e mercadores, que foram criados de suas coxas. Os sudras, que eram os criados, sudras, foram criados de suas pernas. Aceite essa explicação e as diferenças sociopolíticas entre os brahmanes e sudras, que passam a ser tão naturais e eternas quanto as diferenças entre o sol e a lua. Os antigos chineses acreditavam que quando sua deusa, Nukua, criou os humanos a partir da terra, ela fez os aristocratas com uma bela argila amarela, enquanto os homens comuns foram moldados com barro marrom. Ainda assim, até onde sabemos, essas hierarquias são produto da imaginação humana. Brahmanes e Sudras não foram realmente criados por deuses a partir de diferentes partes do corpo de um ser primitivo. Em vez disso, a distinção entre as duas castas foi criada por leis e normas inventadas por humanos no norte da Índia, há cerca de 3.000 anos. Ao contrário do que dizia Aristóteles, não se conhece nenhuma diferença biológica entre escravos e homens livres. Leis e normas humanas conformaram algumas pessoas em escravos. Transformaram algumas pessoas em escravos e outras em senhores. Entre negros e brancos existem algumas diferenças biológicas objetivas, como cor da pele, o tipo do cabelo, mas não há nenhuma evidência de que essas diferenças se estendam à inteligência ou à moral. A maioria das pessoas afirma que sua hierarquia social é natural e justa, enquanto as das outras sociedades são baseadas em critérios falsos e ridículos. Os ocidentais modernos são ensinados a desprezar a ideia de hierarquia racial. Eles ficam chocados com as leis que proíbem os negros de viver em bairros de brancos, ou até estudar em escolas de brancos, ou ser tratados em hospitais de brancos. Mas a hierarquia de ricos e pobres, que autoriza os ricos a viver em bairros distintos e mais luxuosos, estudar em escolas distintas e de mais prestígio e receber tratamento médico em instalações distintas e bem equipadas, parece perfeitamente sensata para muitos norte-americanos e europeus. Mas é um fato comprovado que a maior parte dos ricos são ricos pelo simples motivo de terem nascido em uma família rica, enquanto a maior parte dos pobres continuarão pobres no decorrer da vida simplesmente por terem nascido em uma família pobre. Infelizmente, sociedades humanas complexas
parecem exigir hierarquias imaginadas e discriminação muito injusta. É claro que nem todas as hierarquias são moralmente idênticas, e algumas sociedades sofreram tipos mais extremos de discriminação do que outras sociedades. Apesar disso, os estudiosos não têm conhecimento de nenhuma grande sociedade que tenha sido capaz de prescindir totalmente da discriminação. Repetidas vezes, as pessoas estabeleceram a ordem em uma sociedade classificando a população em categorias imaginadas, como homens superiores, homens comuns e escravos, brancos e negros, patrícios e plebeus, brahmanes e sudras, ricos e pobres. Essas categorias regulamentaram as relações entre milhões de seres humanos ao tornar algumas pessoas superiores às outras em termos jurídicos, políticos ou sociais. As hierarquias têm uma função importante. Elas permitem que os estranhos saibam como tratar uns aos outros sem desperdiçar o seu tempo e energia necessários para se tornarem pessoalmente familiarizados. Em Pigmalião, de Bernard Henry Higgs, não precisa se tornar íntimo de Elisa para entender como deve se relacionar com Elisa. Só de ouvir Elisa falar, ele deduz que se trata de um membro de classe baixa com quem pode fazer o que quiser. Por exemplo, usá-la como títere em sua aposta de fazer uma vendedora de flores ambulante se passar por duquesa. Uma Elisa dos tempos modernos trabalhando em uma floricultura precisa saber quanto esforço dedicar à venda de rosas e gladiolos para as pessoas que entram na loja todos os dias. Não pode fazer uma indagação detalhada dos gostos e bolsos de cada indivíduo. Em vez disso, usa algumas pistas. O modo como a pessoa está vestida, a sua identidade, a sua idade, e a não ser, se não for politicamente. Em vez disso, usa algumas pistas. O modo como a pessoa está vestida, sua idade, e se não for politicamente correta, a cor da pele. É assim que ela imediatamente faz a distinção entre o sócio da firma de contabilidade que tem grande probabilidade de comprar um buquê de rosas caro e um mensageiro que só tem $1 para gastar um punhado de margaridas. Obviamente, as diferenças nas habilidades naturais também desempenham seu papel na formação de distinções sociais, mas tais diversidades de aptidão e caráter costumam ser mediadas por hierarquias imaginadas. Isso acontece de duas formas importantes. A primeira é a principal delas e é que a maioria das habilidades precisa ser cultivada e desenvolvida. Mesmo que alguém nasça com um talento em particular, esse talento normalmente permanecerá latente se não for estimulado, lapidado e exercitado. Nem todas as pessoas têm a mesma chance de nutrir, de aperfeiçoar suas habilidades. Ter ou não essa oportunidade costuma depender de sua posição na hierarquia imaginada pela sociedade em que estão inseridas. Harry Potter é um bom exemplo. Harry Potter, tirado de sua família notável de bruxos e criado por trouxas ignorantes. Harry Potter chegava a Hogwarts, não sei que é a cidade dele, sem nenhuma experiência em magia. São necessários, na cidade não, foi aquela escola, né? São necessários 7 livros até que Harry Potter aprenda a dominar plenamente seus poderes e conheça suas habilidades excepcionais. A segunda é que, mesmo que pessoas pertencentes a classes diferentes desenvolvam exatamente as mesmas habilidades, é improvável que tenha o mesmo sucesso, porque terão que jogar segundo regras diferentes. Se na Índia, governada pela Inglaterra, um intocável, um brahmane, um irlandês católico e um inglês protestante tivesse de alguma forma desenvolvido exatamente o mesmo tino para os negócios, ainda assim não teriam as mesmas chances de enriquecer. O jogo econômico era manipulado por restrições jurídicas e barreiras invisíveis não oficiais. Estamos na página 144, o círculo vicioso. Todas as sociedades são baseadas em hierarquias imaginadas,
mas não necessariamente nas mesmas hierarquias. O que explica essas diferenças, hein? Por que as pessoas são classificadas na sociedade indiana tradicional de acordo com castas? Na sociedade otomana, de acordo com a religião, e na sociedade norte-americana, é de acordo com a raça? Na maioria dos casos, a hierarquia surgiu em consequência de um conjunto de circunstâncias históricas ocidentais e foi então perpetuada e refinada durante muitas gerações, à medida que diferentes grupos passaram a ter interesses pessoais em tal hierarquia. Por exemplo, muitos estudiosos supõem que o sistema de castas hindu tomou forma quando o povo indo-ariano invadiu o subcontinente indiano há cerca de 3.000 anos, subjugando a população local. Os invasores estabeleceram uma sociedade estratificada em que, é claro, ocupar as posições principais como sacerdotes e guerreiros, deixando os nativos a condição de criados e de escravos. Os invasores, em menor número, temiam perder seus status privilegiado e identidade singular. Para evitar esse risco, eles dividiram a população em castas. Dividir a população em castas na Índia, exigindo que cada uma delas se dedicasse a uma ocupação específica ou desempenhasse um determinado papel na sociedade. Cada uma tinha um status legal, privilégios e deveres diferentes. A mistura de castas, interação social, casamento e até mesmo compartilhamento de refeições era proibida. E as distinções não eram apenas legais, se tornaram uma parte inerente da mitologia e da prática religiosa. Os governantes argumentavam que o sistema de castas refletia uma realidade cósmica eterna e não um processo histórico casual. Conceitos de pureza e impureza eram elementos essenciais no hinduísmo e eram utilizados para sustentar a pirâmide social. Os hindus devotos aprendiam que o contato com os membros de uma casta diferente podia contaminá-los não apenas pessoalmente, mas também a sociedade como um todo e, portanto, devia ser abominado. Essas ideias não são exclusivamente dos hindus, não, gente. Não é só os hindus que pensam dessa maneira, não. No decorrer da história, e em praticamente todas as sociedades, conceitos de contaminação e pureza tiveram um papel fundamental na imposição de divisões políticas e sociais e foram exploradas por muitas classes dominantes, a fim de essas manterem seus privilégios. No entanto, o medo da contaminação não foi totalmente inventado por sacerdotes e príncipes. Provavelmente tem suas origens em mecanismos de sobrevivência que fazem os humanos sentirem uma repulsa instintiva por portadores de doenças em potencial, como pessoas enfermas e cadáveres. Se você quiser manter qualquer grupo humano isolado, como mulheres, judeus, ciganos, gays, negros, a melhor forma é convencer todos de que essas pessoas são fonte de contaminação. O sistema de castas hindu e as leis de pureza que o acompanham ficam profundamente arraigados na cultura indiana. Bem depois que a invasão indo-ariana foi esquecida, os indianos continuaram a acreditar nesse sistema e abominar a contaminação causada pela mistura de castas. As castas não são imunes a mudanças. De fato, com o passar do tempo, grandes castas foram divididas em subcastas. As 4 castas originais acabaram por se transformar em 3.000 agrupamentos diferentes, chamado Jati, literalmente significa nascimento. Jati. Mas essa proliferação de castas não mudou o princípio básico do sistema, segundo o qual cada pessoa nasce em um determinado nível e qualquer transgressão de suas regras contamina a pessoa e contamina a sociedade como um todo. A Jati de uma pessoa determina sua profissão, o alimento que pode comer, seu local de residência e os possíveis parceiros para o casamento. Normalmente, uma pessoa só pode se casar com alguém de sua casta, e os filhos gerados herdam esses status. Sempre que surgia uma nova profissão ou entrava em cena um novo grupo de pessoas, eles tinham de ser reconhecidos como casta para receber um lugar legítimo dentro da sociedade hindu. Grupos que não conseguiam obter reconhecimento como casta eram literalmente párias. Nessa sociedade estratificada, não ocupavam sequer o patamar mais baixo. Eles ficaram conhecidos como os intocáveis.
Tinham de viver separado dos outros e tentar sobreviver de formas humilhantes e repulsivas, revirando latas de lixo em busca de sucata, por exemplo. Até mesmo membros das castas mais baixas evitavam se misturar com eles, comer com eles, tocá-los, é claro, se casar com eles. Na Índia atual, questões de casamento e trabalho ainda são fortemente influenciadas pelo sistema de castas. Apesar de todas as tentativas do governo democrático para acabar com tais distinções e convencer os hindus de que não há nenhuma contaminação na mistura de castas. Eles acreditam. 146. Pureza na América. Um ciclo vicioso similar perpetuou a hierarquia racial na América moderna. Do século XVI ao século XVIII, os conquistadores europeus importaram milhões de escravos africanos para trabalhar em minas e plantações do continente americano e optaram por importar escravos da África e não da Europa ou do leste da Ásia, devido a 3 fatores circunstanciais. Primeiro, a África era mais perto, então era mais barato importar escravos do Senegal que do Vietnã. Em segundo lugar, a África já existia um comércio de escravos bem desenvolvido, exportando principalmente para o Oriente Médio, enquanto na Europa a escravidão era muito rara. Era obviamente muito mais fácil comprar escravos em um mercado existente do que criar um mercado do zero. O terceiro fator, e o mais importante, era que as fazendas locais, como na Virgínia, no Haiti, o Brasil e o Brasil estavam tomadas por malária e febre amarela, originária lá da África. Os africanos haviam adquirido durante gerações uma imunidade genética parcial a essas doenças, enquanto os europeus eram totalmente indefesos e morriam aos montes. Portanto, era mais prudente para um dono de latifúndio investir seu dinheiro em um escravo africano do que em um escravo ou criado europeu. Paradoxalmente, a superioridade genética em termos de imunidade se traduziu em inferioridade social, precisamente por estarem mais adaptados a climas tropicais do que os escravos provenientes da Europa. Os africanos terminaram como escravos de senhores europeus. Devido a esses fatores circunstanciais, as novas sociedades em desenvolvimento no continente americano foram divididas em uma casta dominante de europeus brancos e uma casta subjugada de negros africanos. Mas as pessoas não gostam de dizer que mantêm escravos de uma certa raça ou origem simplesmente porque é conveniente em termos econômicos. Como os conquistadores arianos na Índia, os europeus brancos na América não queriam ser vistos apenas como bem-sucedidos economicamente, mas também como piedosos, justos e objetivos. Mitos religiosos e científicos foram utilizados para ajudar a justificar essa divisão. Teólogos afirmaram que os africanos descendiam de Cã, filho de Noé, amaldiçoado por seu pai, que disse que seus filhos seriam escravos. Biólogos afirmaram que os negros eram menos inteligentes que os brancos e que tinham um senso moral menos desenvolvido. Médicos afirmaram que os negros viviam na sujeira e disseminavam doenças, em outras palavras, eram fonte de contaminação. Esses mitos percutiram na cultura americana e na cultura ocidental de modo geral. Continuaram a exercer influência bem depois que as condições que criaram a escravidão havia desaparecido. No início do século XIX, o Império Britânico declarou a escravidão ilegal, interrompeu o comércio de escravos no Atlântico e nas décadas seguintes. A escravidão foi pouco a pouco sendo proibida em todo o continente americano. É digno de nota que essa foi a primeira e única vez na história que as sociedades escravocratas aboliram a escravidão voluntariamente, mas mesmo que os escravos tenham sido libertados, os mitos racistas que justificaram a escravidão persistiram. A separação das raças foi mantida por legislações e normas sociais racistas. O resultado foi um ciclo retroalimento de causa e efeito, um círculo vicioso. Considere, por exemplo, o sul dos Estados Unidos. Imediatamente após a Guerra Civil, em 1865, a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos aboliu a escravatura e a 14ª impôs que não se podiam negar com base na raça.
cidadania e proteção igualitária perante a lei. No entanto, depois de 2 séculos de escravidão, a maioria das famílias negras era muito mais pobre e menos instruída do que a maioria das famílias brancas. Assim, um negro nascido na Alabama em 1865 tinha muito menos chance de obter boa educação e um emprego bem pago do que seus vizinhos brancos. Seus filhos nascidos nas décadas de 1880 e 1890 iniciaram a vida com as mesmas desvantagens. Eles também nasceram de uma família pobre e pouco instruída. Mas a desvantagem econômica não era tudo. O Alabama também era lar de muitos brancos pobres que não tinham acesso às oportunidades disponíveis a seus irmãos de raça com melhores condições financeiras. Além disso, a Revolução Industrial e as ondas de imigração transformaram os Estados Unidos em uma sociedade extremamente fluida, em que se podia subir na vida rapidamente. Se o dinheiro fosse tudo o que importava, a rígida divisão entre as raças logo teria desaparecido, inclusive por meio do casamento interracial. Mas isso não aconteceu. Em 1865, os brancos e também muitos negros assumiam como certo o fato de que os negros eram menos inteligentes, mais violentos e sexualmente libertinos, mais preguiçosos e menos preocupados com a higiene pessoal do que os brancos. Eram dessa forma agentes de violência, roubos, estupros e doenças. Em outras palavras, eram negros, era contaminação. Se em 1895 um negro residente do Alabama miraculosamente conseguisse obter uma boa educação e se candidatasse a um emprego respeitável, como caixa de banco, por exemplo, a chance de ser aceito seria muito menores do que a de um candidato branco com as mesmas qualificações. O estigma que rotulava os negros como por natureza poucos confiáveis, preguiçosos e menos inteligentes conspirava contra eles. Pode-se pensar que as pessoas, pouco a pouco, entenderiam que esses estigmas eram mitos e não fatos, e que com o tempo os negros seriam capazes de provar que são tão competentes, tão limpos, tão corretos quanto os brancos. Na verdade, aconteceu o oposto. Esses preconceitos ficaram cada vez mais arraigados conforme o tempo foi passando. Como todos os melhores empregos eram dos brancos, ficou mais fácil acreditar que os negros eram realmente inferiores. Veja, dizia o cidadão branco médio, os negros são livres há gerações e ainda assim quase não existem professores, advogados, médicos ou mesmo caixas de banco negros. Não é uma prova de que os negros são simplesmente menos inteligentes e menos trabalhadores? Nesse ciclo vicioso, negros não eram contratados para empregos administrativos porque eram considerados pouco inteligentes, e a escassez de negros em empregos administrativos era prova de sua inferioridade. Acontecimento histórico ocasional, controle dos brancos sobre os negros, lei discriminatórias, pobre e falta de instituição entre os negros, preconceitos culturais. O círculo vicioso, uma situação histórica fortuita, se traduz em um rígido sistema social. Acontecimento histórico ocasional, controle dos brancos sobre os negros. Depois, leis discriminatórias, pobreza e falta de instrução entre os negros, preconceitos culturais. O círculo vicioso não acaba aí. À medida que os estigmas contra os negros se fortaleceram, foram traduzidos em um sistema de leis e normas chamadas de Lei Jim Crow, criado para proteger a ordem racial. Os negros eram proibidos de votar em eleições, estudar em escolas de brancos, comprar em lojas de brancos, comer em restaurantes de brancos, dormir em hotéis de brancos. A justificativa para tudo isso era que os negros eram sujos, indolentes e maldosos, de modo que os brancos tinham de se proteger dos negros. Os brancos não queriam dormir no mesmo hotel que os negros, ou até comer no mesmo restaurante que os negros, por medo de doenças. Eles não queriam que seus filhos estudassem na mesma escola que as crianças negras, por medo de brutalidade e más influências. Não queriam que os negros votassem nas eleições.
Já que os negros eram ignorantes e imorais, esses temores eram confirmados por estudos científicos que provaram que os negros eram de fato menos instruídos, que várias doenças eram mais comuns entre os negros e que seus índices de criminalidade eram ainda mais altos. Os estudos ignoravam o fato de que esses fatos resultavam da discriminação contra os negros. Em meados do século XX, a segregação nos antigos estados confederados provavelmente era pior do que no fim do século XIX. Clinton King, um estudante negro que se candidatou à Universidade de Mississippi em 1958, foi forçado a ir para uma instituição psiquiátrica. O juiz responsável julgou que um negro só podia ser insano ao pensar que poderia ser admitido na Universidade de Mississippi. Nada era tão revoltante para os sulistas e muito nortistas. Norte-americanos, como relações sexuais e casamento entre homens negros e mulheres brancas, o sexo interracial se tornou um grande tabu. A qualquer violação ou suspeita de violação era vista como merecedora de punição imediata e sumária na forma de linchamento. A Ku Klux Klan, sociedade secreta dos defensores da supremacia branca, perpetrou muitas dessas matanças. Eles poderiam ensinar algumas coisinhas aos brahmanes hindus sobre leis de pureza. Com o tempo, o racismo se espalhou para cada vez mais esferas culturais. A cultura estética norte-americana foi construída sobre padrões brancos de beleza. Os atributos físicos da raça branca, por exemplo, pele branca, cabelos claros, cabelos lisos, nariz pequeno, nariz arrebitado, começaram a ser identificados como belos. Traços tipicamente negros, como pele escura, cabelos pretos e crespos, nariz achatado, eram considerados feios. Esses preconceitos impregnaram a hierarquia imaginada em um nível ainda mais profundo da consciência humana. Tais círculos viciosos podem continuar por séculos e até mesmo milênios, perpetuando a hierarquia imaginada que surgiu de um acontecimento histórico ocasional. Com frequência, a discriminação tende a piorar com o tempo e não a melhorar. Dinheiro gera dinheiro, pobreza gera pobreza, educação gera educação, ignorância gera ignorância. Os que foram vítimas da história uma vez tendem a ser vitiminados novamente, e aqueles que a história privilegiou tendem a ser privilegiados novamente. A maioria das hierarquias sociopolíticas carece de base lógica ou biológica. Elas não passam de perpetuação de eventos ocasionais sustentados por mitos. Esse é um bom motivo para se estudar história. Se a divisão entre negros e brancos ou entre brahmanes e sudras fosse fundada em realidades biológicas, ou seja, se os brahmanes realmente tivessem cérebro mais desenvolvido que os sudras, a biologia seria suficiente para entender a sociedade humana. Como as distinções biológicas entre diferentes grupos de Homo sapiens são, na verdade, desprezíveis, a biologia não é capaz de explicar complexidades da sociedade indiana ou a dinâmica racial norte-americana. Só podemos entender esses fenômenos estudando os acontecimentos, as circunstâncias e as relações de poder que transformaram produtos da imaginação em estruturas sociais cruéis e muito reais. Nós paramos aqui na página 151, ele e ela. E até a próxima.